Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 15, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Só isso já é suficiente, mas continuemos. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Todos nós sabemos que o texto sagrado fala do apóstolo Paulo, aquele que se tornou apóstolo, mas que nessa situação ele estava com o propósito de perseguir a igreja do Senhor. E foi tamanha perseguição através daquele homem, que quando chegou o momento de orarem por ele, as pessoas não confiavam, não queriam ir até lá. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, ele sabia onde Paulo estava, sabia o nome de Paulo e sabia também o que Paulo estava fazendo. Pois isto está muito claro nos versículos de número 10 e 11, quando o Senhor falou a Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: Eis aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, era o endereço. Pergunta em casa de Judas o local, por um homem de Tarso, chamado Saulo, era o nome do moço, um dos nomes. Pois eis que ele está orando, era o que ele estava fazendo. E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele já sabia tudo o que iria acontecer, mas mesmo assim Ananias estava temeroso, como muitas vezes é possível que nós fiquemos. Às vezes a gente acha que precisa do poder de Deus só para pular, só para gritar, mas é muito mais do que isso, o propósito de Deus na nossa vida e o propósito para o qual Ele nos enviou o seu Espírito Santo. E a palavra diz que esse Saulo era um vaso escolhido, o que para muitos era desprezível, e quem sabe um homem digno de morte também, por causa da perseguição. Para Deus era um vaso escolhido. É baseado nesta frase, vaso escolhido, que eu prego essa mensagem com o tema ferro e fogo. Porque às vezes nós até cantamos dizendo que queremos ser o vaso na mão do oleiro. O que nós às vezes não pensamos ou não paramos para pensar é os pormenores que acontecem na vida de um vaso para que ele seja utilizado nas mãos do oleiro. Nós já oramos e já falamos sobre vaso em oração nesta noite, mas às vezes nós não estamos dispostos a de fato ser um vaso na mão do oleiro. Todos nós sabemos que Jeremias capítulo 18 estava falando do povo de Israel que estava em desobediência. E Deus disse: eu vou fazer de vocês do jeito que o oleiro faz com o vaso quando está na mão dele, para que o povo se voltasse para Deus, obedecesse ao Senhor e não passassem por tudo que eles passaram. Mas infelizmente, como o povo desobedeceu a Deus,
eles terminaram passando por todos os propósitos e todo o sofrimento que estava lhes reservado por causa da desobediência. Assim como no capítulo 13 eram 5 podres, assim como também no capítulo 24, 25 eram figos podres, também no capítulo 18 era um vaso. Assim como Paulo também aqui aparece como um vaso escolhido. Eu quero dizer-lhes que um vaso, ou não é qualquer tipo de barro que serve para fazer um vaso. A gente tem ideia ou notícia de pelo menos 200 tipos de barro que existem, mas destes 200, apenas aproximadamente 16 é que servem para fazer o vaso. Agora observe, se existem aproximadamente 200 tipos de barro, e somente 16 é que servem para fazer o vaso, então uma das primeiras características do vaso é que ele tem que ser um barro escolhido. E disto nós agradecemos a Deus, porque sem nenhuma sombra de dúvida, todos nós fomos escolhidos por Deus. Não por méritos nossos, não por nenhuma qualificação que nós tenhamos, mas porque a bondade de Deus é grande e em Cristo Jesus Ele escolheu a todos nós. Ele nos escolheu em Cristo ainda antes da fundação do mundo, conforme diz a Bíblia Sagrada. Todos nós estávamos escritos no seu livro, porque toda a humanidade em Cristo foi escolhida. E todos aqueles escolhidos em Cristo, uma vez decididos-se por Cristo, eles são agora eleitos e também predestinados, como já ouvimos nesta noite, a desfrutar de todas as bênçãos que nós conseguimos na pessoa de Cristo com seu sacrifício na cruz do Calvário. Então nós somos escolhidos em Cristo, e o barro para ser vaso, ele precisa ser escolhido. O melhor de todas estas coisas é que quem escolhe é o oleiro, ou alguém que ele destine para escolher o barro que seja útil para fazer o barro. E todos nós sabemos que nós fomos escolhidos. É uma das coisas que não deve haver na nossa mente, é um sentimento de inferioridade, mas também não deve haver de superioridade, porque tudo que todos nós somos é apenas barro e nada mais. Mas uma coisa é certa, que todos nós, mesmo sendo barro, nós fomos escolhidos pelo oleiro e aqui estamos em sua santa e maravilhosa presença. Uma vez escolhido, e ele sabendo onde está o barro, o local onde se encontra o barro, que poderá ser utilizado na confecção dos vasos, este barro, é claro, que ele haverá de ser cortado. O problema é esse, porque nós queremos ser vaso. O que nós às vezes não damos importância é que nós já fomos escolhidos. E mesmo tendo sido escolhidos, às vezes nós fazemos outras escolhas que não é a escolha que o oleiro tem para nós, que o oleiro quer para nós. E às vezes começamos a fazer escolhas outras, que até nos prejudicam, que até nos afastam do propósito do oleiro. Mas uma coisa é certa, que nós sempre, antes de fazermos qualquer escolha, nós devemos lembrar-nos que já estamos na mão do oleiro e que somos barro em sua mão. Uma vez escolhido, o barro agora é cortado. Quando eu digo cortado, estou falando de cavar, estou falando de fofar a terra, se fica mais fácil, para que ele possa ser trabalhado. E quantas vezes, quando algumas coisas nos marcam, exatamente simbolizando que somos apenas barro e que estamos sendo cortados para que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, esses cortes são suficientes para não querermos mais, para abdicarmos do chamado, para abdicarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida, para deixarmos de lado o propósito que antes tinham, porque achamos que o propósito que Deus tinha para nós era um propósito para aparecer, para estar numa vitrine,
Talvez nós nunca imaginamos que um dia seríamos cortados. Mas se nós somos de fato barro e queremos de fato ser vaso, nós somos escolhidos, nós seremos cortados, e embora seja difícil, mas nós precisamos suportar. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que o barro, ele precisa ser amolecido. Quantos barros ainda no nosso meio ainda são duros, onde a palavra não consegue penetrar, que ela é água, Efésios 5:26, onde o Espírito de Deus não consegue penetrar, porque também é símbolo de água na Bíblia Sagrada, João 7:37-39. Mas quando todos nós entendemos que nós precisamos ser amolecidos na presença do Senhor Deus, nós já nos achegamos a Ele com lágrimas, com prantos, pois foi exatamente isso que o profeta Joel falou no capítulo 2, e o versículo de número 12, quando ele chama Israel e ele diz: agora, ó Israel, não poderia ser depois, tinha que ser agora. Nós não temos mais tanto tempo como nós pensamos ou imaginamos. O tempo é agora, o tempo é já. Já foi falado em algum momento aqui que nós não temos a eternidade. Embora o Evangelho seja eterno, nós não temos a eternidade para pregá-lo, nós não temos uma eternidade para anunciar, nós só temos o tempo de vida que Deus nos der para anunciarmos esta palavra. E as pessoas que nos ouvirão só poderão ouvir enquanto vida tiverem a mensagem que nós temos aos seus corações. Mas se nós não nos amolecermos na presença de Deus e dizemos isto com prantos, com lágrimas, com choros, com rogos, com súplicas, com jejum, consagração, nós não haveremos de chegar ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Uma vez que nós já fomos escolhidos, que nós fomos cortados e que nós fomos amolecidos neste processo de Deus na nossa vida, aí nós já estamos prontos para um próximo propósito, para um próximo estágio. O triste é que há pessoas que têm que ser levadas por caminhos mais longos, mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos leva. A decisão é nossa, porque caminho devemos ou queremos seguir, se o caminho longo ou um caminho perto. Todos nós sabemos de cor e salteado que os espias que foram enviados à terra prometida, eles foram uma viagem de 40 dias, mas por causa da desobediência deles, a Bíblia diz que Deus transformou cada dia em ano, de forma que eles passaram 40 anos andando em círculo no deserto, até chegar à terra prometida por causa da desobediência. É baseado nisto que eu digo, que nós temos dois caminhos para fazer a vontade de Deus, um caminho longo e um caminho perto. A decisão é nossa, é nós quem sabemos se nós nos amoleceremos logo diante da voz do Mestre, ou se ainda nós demoraremos algum tempo. Você lembra de Pedro, quando a Bíblia diz em Atos capítulo de número 10, que por 3 vezes o Senhor mostrou-lhe um lençol, descendo com bicho de todas as espécies, e ele dizia: eu não posso comer. E a voz falava com ele: come. E ele dizia: eu não posso comer. Baseado nisto, às vezes eu fico pensando que a evangelização dos gentios, ela foi oferecida primeiro a Pedro, mas por causa da sua cultura e costume religioso, ele rejeitou aquela tão grandiosa oportunidade, e o Senhor levantou o apóstolo Paulo, porque sempre quando nós dizemos não para Deus, Deus tem alguém melhor do que nós para colocar no nosso lugar. E depois a gente fica só a lamentar e a pensar: porque ele não eu. É porque talvez você teve a oportunidade, mas por rejeitar tantas vezes, o Espírito de Deus não tem tempo suficiente para ficar adulando um e outro. Ou nós entendemos que fomos escolhidos, ou nós aceitamos ser cortados e nos amolecemos na presença de Deus como devemos.
ou nós não chegaremos. O propósito que Deus quer que nós cheguemos na vida para a realização da sua obra. Amolecidos por quê? Porque se não for amolecido, não tem como ser pisado. É o propósito do barro para que ele seja trabalhado depois de amolecido, é exatamente ser pisado, porque ele tem que ser pisado até que se tire todo o ar que existe no barro. Se houver algum pouco de ar no vaso, quando ele for feito, embora modelado, embora todo estando pronto, mas quando ele for ao fogo, aquele local onde existe um pouco de ar, ele vai inchar e depois vai estourar, e ali pode acontecer uma pequena ruptura que depois vem a destruir o vaso depois de feito. Você entende por que muitas pessoas começam até bem no ministério e desenvolvem alguns dias aparentemente bem, mas que com o tempo eles incham tanto e eles estão tão empolgados com a oportunidade e acham que até é um status aquilo que receberam de Deus, mas que não conseguem ficar de pé, porque as rupturas começam a aparecer, porque ainda estavam cheios de si mesmo, ainda estava cheio de ar que não era para estar, mas é que eles não cumpriram todos os propósitos e todos os propósitos e todos os processos, porque uma vez ele amolecido, ele precisa ser pisado. Você entende por que tem gente na igreja que você não pode pisar nem no dedo mínimo dele, porque causará uma loucura muito grande, uma briga terrível, porque são pessoas que ainda estão cheios de ar, são pessoas que ainda não foram amolecidos o quanto deveriam ser, e não existe sequer um obreiro, uma mulher, um homem, alguém na presença de Deus que não tenha passado pelo devido processo para estar pronto para servir como vaso na casa do Senhor. Geralmente nós falamos de vaso de honra e falamos em vaso de desonra, mas o que nós não paramos para pensar é nos processos que passa o barro para chegar a ser vaso. Uma vez que ele foi escolhido, cortado, ele foi amolecido, ele passa a ser pisado, até que todo o ar saia dele, e agora o barro já está achando que está pronto para o propósito que o oleiro tem. Mas a história mostra, quando se fala de vaso, que esse barro agora, ele ficará esquecido. Esse barro é colocado à parte, como que esquecido, abandonado e solto ao vento. Mas o processo é que ele tem que ficar um tempo em curtição. O barro precisa ser curtido, e por causa disto é que muitos não conseguem suportar. Eu falei aqui há pouco tempo de pessoas que chegam hoje na igreja e elas são cheias de oportunidade, mas amanhã, se elas faltarem, elas não permanecerão na igreja. Sabe por quê? É porque elas não passaram todo o processo do barro que precisa ser passado para ser um vaso. Eles nunca foram esquecidos que sequer um só dia, eles nunca ficaram em curtição sequer algum tempo. Nós olhamos para a história na Bíblia Sagrada e sempre vemos que homens e mulheres de Deus, eles foram testados no isolamento, no esquecimento, no abandono. José ficou na cisterna, Moisés ficou no deserto, o apóstolo Paulo ficou encarcerado muitas vezes, o Senhor Jesus Cristo, 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia não registra a sua história dos 12 até os 30 anos. A Bíblia oculta a sua história, mas certamente teve propósitos, teve serviço, teve trabalho e viveu como uma pessoa comum e por certo enfrentou dificuldades, porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Nós somos testados no isolamento, no esquecimento, no abandono, e é nesta hora que nós sabemos quem é quem. Alguns dias a igreja fechada e tem gente em desespero, pessoas que nem frequentam os cultos quando a igreja está tendo cultos diariamente, mas que esses dias estão como que desesperadas, como que preocupadas, porque templos
estão fechados. Agora escute uma coisa: quando nós passamos todos os propósitos e processos que o barro passa, e que nós somos um vaso na presença de Deus, e que passamos pelo ferro e pelo fogo, aí a coisa é diferente, porque nós estamos preparados para toda boa obra, como disse o apóstolo Paulo. Ao olharmos para a história do vaso, ele passa por um tempo de curtição, e quando ele é escolhido, cortado, amolecido, pisado e é curtido, é que chega o momento dos seus acréscimos. Acréscimos sim, porque embora sendo vaso de barro, mas muitos deles são acrescidos de alguma coisa, é aumentado alguma coisa, e esse alguma coisa que é aumentado, às vezes são fragmentos de pedra, às vezes são rochas que são quebradas, que são colocadas rocha, despedaçada, fragmento de pedra, e misturado nele, para que ele se torne mais resistente. Quando nós olhamos para a nossa vida, veja se não é exatamente isso que passamos. Deus nos escolheu, está dizendo o texto que Paulo era um vaso escolhido. Deus, o Senhor, Ele nos cortou, Ele nos lapidou, para que chegássemos onde Ele gostaria que chegássemos. Ele nos amoleceu pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Quantos de nós antes do Evangelho, nós não suportaríamos o que suportamos agora? Eu sempre digo isso. Em uma empresa, trabalhando fichado, eu jamais suportaria algumas coisas que já suportei, que já ouvi, que já vi no ministério. Mas quando a gente é chamado pela obra, passando por esses processos, a gente passa como se nada fosse. Quando nós olhamos uma vez amolecidos, nós somos pisados para que todo o ar seja tirado. E quantas vezes nós já não fomos pisados, mas para nós é como se nada tivesse acontecendo, porque foram processos que já enfrentamos antes. Nós somos colocados em curtição e lá passamos por algum tempo. Eu fico olhando para estas coisas na história de todos os homens de Deus, e eu vendo agora a vida de Ezequiel, porque estaremos pregando nos dias do culto de missões outra vez sobre este moço, que me chamou muita atenção esses dias, a quantidade de tempo que ele ficou calado, sem pregar a palavra, porque Deus o mandou que ele estivesse calado, e fez com que ele ficasse mudo por algum tempo, embora gostando de profetizar, de pregar, de anunciar, mas ele teve que ficar parado, e é exatamente um período de curtição. Mas é neste período que, embora nós estejamos calados para os outros, mas Deus está falando a cada um de nós e aos nossos corações. É porque tem momentos na nossa vida que nós precisamos calar para ouvir a voz de Deus, porque se todo o tempo nós falarmos e falarmos e falarmos, nós nunca ouviremos a voz de Deus. E o momento de oração nós precisamos entender que não é apenas um diálogo, ou não é apenas um monólogo, mas um diálogo. Não é um monólogo porque não sou só eu que falo, só eu que peço, só eu que exijo, só eu que cobro, mas eu preciso parar um pouco na oração, e isto não quando estou dormindo, para que eu possa ouvir a voz do meu mestre, e ele direcionar as nossas vidas, como nós precisamos ser direcionados. Quando nós olhamos para a história do vaso, ele é acrescido de algumas coisas, somente depois de ser acrescentado o que precisa, e de ele ser modelado na mão do oleiro, é que agora chega o período que, embora seja terminal, mas é o período mais difícil. É mais difícil, porque aqui onde eu digo o tema da mensagem, ferro e fogo, porque às vezes nós não entendemos esse processo, e às vezes reclamamos demais, falamos demais, até gostamos e queremos ser vaso. O que nós não entendemos é o processo que passamos na mão do oleiro, para que ele possa trabalhar as nossas vidas, e nós sofremos mais do que o que deveria sofrer, quando nós não compreendemos esse propósito. Mas guarde isso na sua mente: nós fomos escolhidos, cortados, amolecidos, pisados, curtidos, e também nos foi acrescentado alguma coisa
que nós entendemos que a presença dele em nós, que é os dons dele para nós, que são os benefícios dele para nós, mas chega o momento do ferro e do fogo, depois de ele estar modelado e aparentemente está pronto, mas para ele ficar pronto, ele precisa ir ao fogo, e é onde muitos de nós também desistimos, muitos de nós não queremos, muitos de nós não suportamos, muitos de nós desistimos, mas é no fogo onde ele é testado, e é no fogo também onde ele é aprovado, porque testes de Deus para a nossa vida são apenas testes, é o que nós pensamos, mas para Deus é uma aprovação, para Deus é uma promoção, para Deus é o momento final que ele nos elevará ao propósito que ele quer para a nossa vida, que nós não podemos e nem devemos e nem vamos desistir. E por que ferro e fogo? Porque ele é lançado ao fogo, e depois de algum tempo ser cozido, depois de algum tempo ser assado, passando por aquele processo, ele é puxado de dentro do fogo, e alguém que está fora faz um pequeno teste com a barra de ferro, eles batem no vaso, e eles saberão se ele está assado ou não, ao ponto em que deve ficar, porque não pode ser antes do ponto, não pode passar do ponto, tem que ser na medida certa. Você entende por que Eclesiastes 7,16 diz que nós não devemos ser santos demasiadamente, mas a medida certa é exatamente por esse momento, quando ele é tirado do fogo. E quantas vezes isso não acontece conosco, quando nós estamos em uma fogueira daquelas, e que na nossa vida ministerialmente, na nossa vida cristã, às vezes parece que cessa por algum momento, e a gente diz, ufa, ainda bem que passou, agora eu já estou livre, e de repente você volta de novo ao fogo, e você diz, eu pensei que tinha acabado. Não, não acabou. O momento que você sentiu um alívio era só para que o oleiro fizesse um teste, batesse em você com ferro, para saber se já está no ponto ou ainda não. Se estiver no ponto, a pancada é seca. Se não estiver no ponto, a pancada é fofa. Você já entendeu por que tem muita gente que faz muito barulho, faz muita zoada, mas que no momento da aprovação ele corre, não suporta, ele grita, ele foge? É porque não foi assado ao ponto. Quando é assado ao ponto, o oleiro puxa a bandeja, bate com o ferro. Se a pancada for seca, então coloca para ali, porque já está no ponto. Amados irmãos, entendamos isto na nossa vida, porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus escolhe a vida de cada um de nós e determina que passemos todos os processos para que possamos cumprir o propósito. E quando o apóstolo Paulo foi escolhido, alguém pensa que foi para ele ser um pregador famoso, alguém pensa que foi para ele ser o escritor da maior parte do Novo Testamento, alguém pensa que foi para que ele fosse alguém que nós o destacaríamos depois dos nossos dias como o maior depois de Cristo, mas não foi para isso que ele foi escolhido. Nós lemos nesta noite, ele foi escolhido para que eu mostre o quanto deve padecer pelo meu nome. Nós fomos escolhidos para padecer, nós fomos escolhidos para sofrer, nós fomos escolhidos para passar por dificuldade, mas uma coisa é certa, nós fomos escolhidos para nunca ser desamparados, nós fomos escolhidos para nunca ser desamparados, nunca sermos abandonados, nunca sermos esquecidos, porque a palavra diz, ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos esqueça, Deus nunca se esquecerá de nós, Ele sempre estará a lembrar das nossas vidas. A palavra do Senhor Deus diz que Ananias entrou na sua casa, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, aquele que outrora as pessoas não queriam nem aproximar dele, agora ele já é chamado de irmão. Até mesmo as pessoas que não gostam de nós em algum momento, que nos criticam e que digam o que quiserem dizer, chegará o momento de eles
nós, ainda que não pela pessoa que nós somos, mas pelo vaso que ainda seremos. E nós precisamos entender que ainda continuaremos sendo apenas um vaso, e um vaso de barro. A Bíblia diz que ele disse, em nome do Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Quantos de nós vínhamos em caminhos outros, mas um dia o Senhor apareceu a cada um de nós, e essa é a alegria que nós temos, não por outras coisas que encontramos, mas porque no caminho nós encontramos um caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida. A Bíblia Sagrada diz que Ele enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Tudo que Deus quer na nossa vida é que nós voltemos a ver aquilo que Ele nos chamou para realizar na sua obra. Tudo que Deus quer que nós voltemos a ver é o propósito que Ele separou para que cada um de nós realizássemos na sua obra. Tudo que o Senhor quer que voltemos a ver é aquela chama e o desejo que havia em nosso coração nos primeiros momentos da nossa fé. Porque às vezes, com o tempo de crente, nós podemos esquecer, nós podemos desvanecer, nós podemos esmorecer, mas o Senhor quer que nós vejamos a mesma forma que nós víamos antes, e tiremos de nossos olhos as escamas que às vezes têm atrapalhado. Nós temos a visão do propósito que Deus sempre teve para a nossa vida. É por isso que Apocalipse 3:18 diz: eu te dou um conselho, que compre colírio e que unja os teus olhos com óleo, para que vejas. Tudo que Deus quer é ampliar a nossa visão, e Ele não quer que nós vejamos apenas as coisas aparentemente negativas naquilo que Ele tem separado para nós, mas que nós vejamos algo mais além. A Bíblia diz no versículo 18: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Eu estou entendendo que Deus, o Senhor, por esses dias tirará tudo que impede que nós tenhamos a visão que Ele quer para as nossas vidas, e Ele haverá de derrubar mais tudo mesmo, para que nós tenhamos uma visão plena, uma visão límpida, uma visão clara, uma visão objetiva dos seus propósitos para a nossa vida. E quando assim nós estivermos vendo, as coisas serão diferentes. A Bíblia diz que ele recuperou a vista, e quando a sua visão voltou ao normal, ele levantou-se, porque a atitude é nossa. Deus está no lugar dele, com os propósitos dele, com as promessas dele, com tudo quanto ele preparou para nós, mas ele está esperando que nós nos levantemos na sua presença e nos coloquemos da forma como ele quer para a vida de cada um de nós. A Bíblia diz que levantando-se ele foi batizado. A Bíblia não dá mais detalhes disso, mas nós que somos pentecostais e sabemos que esse momento em que Paulo está vivendo é exatamente o momento pós o derramamento do Espírito, ou o princípio deste derramamento. Em Atos capítulo 2, nós entendemos que aqui onde Paulo recebe o batismo no Espírito Santo, e ele começa a testificar com poder, com autoridade, com muita graça, com muita unção do Espírito de Deus, de tal forma que se destacou da forma como se destacou, mas entendendo que era apenas um vaso escolhido, mas que passou todo o processo que deveria passar de agora em diante, levando pelo menos 14 anos de preparação para que começasse a pregar o Evangelho. E foi exatamente o tempo da escolha, o tempo do corte, o tempo de ser amolecido, o tempo de ser pisado, o tempo de ser curtido, o tempo em que ele levou para ser acrescentado tudo que precisava ser acrescentado, e até que chegou o tempo do ferro
e do fogo, e assim estava aprovado na presença do Senhor. E foi quando ele se levantou com poder e autoridade para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé nesta manhã. Nós ainda vamos tirar um período de oração, mas eu não quero que você durma. Eu quero que você esteja acordado, esteja atento, porque tudo de Deus é importante para nós, e Deus tem algo de especial para cada um de nós. Nós ainda oraremos até 6 horas, e às 6 horas nós vamos dar uma pausa até 7h30, quando nós nos reuniremos aqui à frente do templo para outra vez estarmos pregando o Evangelho em alguns locais do povoado, se assim o Senhor Deus nos permitir. Você precisa colocar-se na presença de Deus, sabendo que és barro, mas que o desejo de Deus é fazer de nós vaso. Mas que o vaso que Ele quer fazer de cada um de nós tem que passar por todos esses processos. E é por isso que nós precisamos do fogo do Espírito de Deus. E ainda que seja ferro e fogo, mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Ó Senhor Deus de Israel, nós estamos ainda em Tua santa presença.